Se a baleia é amiga da sereia, o tubarão também pode ser. Se a baleia é amiga da sereia, o tubarão também pode ser. E bate o pé, e bate a mão, agora dê um grande abração. E bate o pé, e bate a mão, agora dê um grande abração. Se o macaco é amigo do rato, o elefante também pode ser. Se o macaco é amigo do rato, o elefante também pode ser. E bate o pé, e bate a mão, agora dê um grande abração. E bate o pé, e bate a mão, agora dê um grande abração. E bate a mão, e bate o pé, agora você já sabe como é. E bate a mão, e bate o pé, agora você já sabe como é. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? A galera aí já tá entrando. A Sheila já tá aí. Ela já até mandou solicitação. Gente, boa noite. Bom, a Sheila já tá aí, já tem um pessoal aqui, eu já vou chamar ela. Pera aí, deixa eu ver um aqui. Aí. Cheguei! Opa! Boa noite! Boa noite, bem? Tudo bem? Tá dando pra me escutar bem aí? Tá super bom. Precisa ver com o pessoal se o áudio tá deles. Sim, sim. Pessoal, tá dando pra escutar eu, a Sheila. Como tá aí? O pessoal vai. Quando o pessoal vai chegando, Sheila, uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite nessa live de carnaval. Sabe que a honra é toda minha, que o prazer é todo meu. A gente se conhecia aí pelas redes sociais, porque um ficava Aham. admirando o outro, um babando o outro no Sim. trabalho do outro. E até que teve a oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente, né, numa das oficinas, inclusive com o Thiago, né? Sim, Foi bem sim. legal. E aí o Gustavo me convidou para a live e, obviamente, eu aceitei logo de pronto, porque é uma honra mesmo. É uma honra. Na verdade, antes de eu chamar ela, ela me intimidou, gente. Ela me intimidou e falou assim: quando você vai me convidar? Falei, isso é uma sacanagem, Gustavo. Eu tô me sentindo assim, um lance um pouco de bullying, sabe assim? Ah, você não. Não, não, não. Aí eu já vi uma data e falei: não, vou chamar ela. Já queria, já. Então, ó, seja bem-vinda aí, né? Para Obrigada. esse bate-papo aí, essa live de carnaval. Você que também não. Perguntei para você: ô Sheila, você vai pro carnaval nesse dia? Ela falou: não, não, vamos fazer, vamos fazer. Então, beleza, então, né? Tô Você aqui no meu sofá. você é do bloco da Netflix, né? Igual eu. Tá. Bloco Netflix, tô lá vendo o seriado You, que eu adorei. Tô lá curtindo. É isso aí, né? Bom para descansar, né? Pensar nas aulas, né? No nosso Olha, tem alguém planejamento falando também, né? que trava de vez em quando, você viu? Dá uma travada, mas eu acho que é por causa da chuva, né? Tá chovendo aqui em São Paulo, então dá. Começou de Bastante. novo, aliás, né? Então, É. às vezes, tá dando uma travadinha. Mas tá Nossa, dando hoje. pra rolar, tá rolando. Caso comece a travar muito, a gente inicia de novo, tal. Tá bom? É, ok, ok. Sheila, vamos lá. Eu quero primeiro que você comece se apresentando para o pessoal, conte um pouco da sua história, né? A sua história do campo, no campo da música, né? E aí você se apresente. É aquela história. Você tá com tempo? História longa. Opa! Então, a minha história com a música
começou, assim, eu tinha... Desde quando eu nasci, na verdade, porque a minha mãe sempre gostou muito de música. E eu tenho 2 irmãos, inclusive o meu irmão já é falecido, agora só tenho a minha irmã, que eles são bem mais velhos do que eu. A minha irmã, a Edna, é 19 anos mais velha que eu, e o Beto era 17 anos mais velho que eu. Então, a minha mãe tentou colocar os dois para estudar música. Ela não toca nada, minha mãe nunca tocou nada. Mas ela admirava muito, ela sempre curtiu muito e incentivou os filhos, né? Ela não teve oportunidade e acabou incentivando meus irmãos. A minha irmã estudou 5 anos de piano, ela comprou um piano para ela, e aí teve um falecimento na família, que eu nem era nascida, que causou um trauma na minha irmã e ela não quis mais. Uhum. Meu irmão, cara, meu irmão era totalmente virado no giraia, ele não queria saber de nada. E então meu irmão estudou bateria, violão, acordeon e acabou não rolando nada. E eu sei que quando eu nasci, que eu não estava programada também, acabei aparecendo aí na face da terra, o piano estava lá. E a minha irmã falou assim, pronto, já sei de quem vai ser o piano, vai ser a Sheila. Aliás, o meu nome quem me deu foi minha irmã. E ela é minha madrinha de batismo. Então, eu ganhei o piano da minha irmã assim que eu nasci. E eu não podia mexer no piano sozinha, tinha aquelas coisas, né, antigamente. E a minha mãe, de vez em quando, abria o piano e deixava eu tocar. E quando eu tinha 5 para 6 anos, eu comecei a fazer aula de piano. Porque naquela época eu digo porque eu vou fazer 47 anos no mês que vem. Naquela época, não tinha essa de musicalização infantil, que é o nosso assunto de hoje, né? A musicalização. Sim, sim. Então, você já entrava direto para estudar um instrumento, de preferência se você já fosse alfabetizado. Caso contrário, não. Uhum. Eu entrei para fazer aula de piano, já sabendo onde ficavam as notinhas do piano, já sabendo um pouquinho de escrita, que a minha mãe, que não sabia nada de música, me ensinou. Olha só. E aí eu estudei piano erudito, e na época de faculdade eu já dava aula, né? Quando eu fui prestar vestibular, eu já dava aula de piano. E aí a minha irmã, eu estava entre fazer direito ou fazer música. Eu não sabia qual fazer primeiro. E aí minha irmã falou assim, não tem sentido você fazer direito agora. Vai fazer música, você já trabalha com isso, né? Aí eu fiz bacharelado em piano erudito, fui aluna de Júlio Bellodi, você já deve ter ouvido falar, que ele é bambambam em harmonia, um cara fantástico, compositor. Fui aluna de Sérgio Villafranca, de piano. E depois disso, eu tentei fazer direito. Eu fiz 2 anos de direito. Ai, não era. E isso muito tempo depois, aí eu vi que realmente minha praia era a música. E aí depois, eu entrei de cabeça mesmo nessa área de música. Eu já sempre dei aula, comecei a dar aula com 14 anos. E então a minha história com a educação musical é muito antiga, né? Uhum. Tem mais de 30 anos, na verdade. Só que eu trabalhava dando aula de instrumento. Você também estudou instrumento primeiro, você é violista, Sim. né? Então, a gente pensa em ser músico, atuante, e eu fui durante muito tempo. Eu trabalhei com bandas de baile, eu trabalhei com banda de evento, de casamento. Eu trabalhei na televisão Record, na TV Record durante 1 ano. Que legal. Com a Ana Maria É, Braga. como instrumentista mesmo? Como instrumentista e cantora. Ah, que legal. Ela, em 98, ela tinha um programa na TV Record, Ana Maria Braga, de terça-feira à noite. Era um programa ao vivo. E tinha uma banda de mulheres. Nós éramos Ah, em 4 que legal. bem legal. E eu fiquei lá 1 ano, um pouco antes de ela sair da Record, né? Porque aí a Record não era na Barra Funda, era lá em Moema, né? Uhum. E quando mudou totalmente os estúdios aqui para Barra Funda, eles reformularam todo
o palco, todo o programa e acabaram dispensando a banda. Mas mesmo assim eu trabalhei um ano lá e o que eu costumo falar é o seguinte, toda essa minha experiência de palco, essa experiência de tocar e de lidar com o público e fazer televisão ao vivo, isso me deu assim muita base, muita cancha para você saber lidar com as adversidades que a gente enfrenta em sala de aula, né? E Sim, com as sim. acontecem que muitas vezes você tem que resolver, tem que improvisar na hora e aquilo tem que acontecer, tem que funcionar. Então, eu acho que essa minha experiência como musicista atuante e tocando mesmo e lidando com o público me ajudou muito nisso, né? Uhum. Depois eu fiz licenciatura em Educação Musical, fiz pela Unimes, terminei agora o ano passado uma pós-graduação em Neurociência e Educação, que foi muito legal, foi um divisor de águas para mim, assim, foi bem legal, Aham. porque todo mundo sabe como funciona, né? A gente recebe os alunos em sala de aula e vem um pacotão, né? Tudo junto. Pista, tem PC, tem Down, tem de tudo. Uhum. Cadeirante. E muitas vezes, eu não sei se é a realidade de todo mundo, mas pelo menos a minha foi assim. As coisas aconteciam sem aviso, né? Quando eu via, estava lá e eu tinha que saber lidar com aquilo. Eu não estava preparada para lidar. Aham. A Raquel, neurociência. Olha, Raquel, eu indico muito neurociência e educação. Não foi neurociência aplicada à música especificamente, foi Uhum. neurociência e educação, mas na realidade eu acho que foi um despertar, sim. E eu, é claro, que acabei me identificando e me guiando mais nos meus estudos na área de educação musical e neurociência. Aham. Aliás, tem um aqui que eu estou lendo, tá ao contrário, né? Alucinações Aham. musicais, do Ah, que legal. Oliver Sacks. Meu, fantástico, fantástico. Aham. Então, assim, e foi assim, aí eu tive escola de música também durante muito tempo. Tive estúdio de ensaio e gravação. Ah, eu já fiz de tudo, já toquei em velório. É músico, né? Qualquer coisa, Você sabe que qualquer brecha a gente tá tocando. Você sabe que esses dias eu estava pensando, acho que eu vou criar um novo canal no YouTube, só de histórias musicais, assim, peripécias musicais. E, meu, já aconteceu cada coisa, cada uma É, assim, né? que é inacreditável. E você acaba passando pelas coisas e isso vai te ensinando a ter jogo de cintura e Aham. trabalhar com as coisas da melhor forma possível, né? Às vezes você erra, na intenção de acertar, às vezes você erra. Isso faz Sim. parte do você crescer como profissional, né? Aham. E ser humilde o suficiente para saber que por melhor que você seja, por mais experiência que você tenha, você não é o dono da verdade, né? Você não sabe tudo. Então, isso que a gente está fazendo hoje, desse bate-papo e do pessoal entrar, e aliás, podem mandar Aham. perguntas para o Gustavo, porque a troca de experiência é o que faz a gente crescer, primeiro como ser Com humano, certeza. como profissional, né? E às vezes a experiência de sabe, tem uma coisa que está acontecendo com você que é muito parecido, você pode Uhum. tentar achar a sua resposta ali, né? Sim, sim. Não, com certeza, Sheila, que legal que você falou isso, né? A gente tem que sempre ter a humildade, né? Isso eu carrego sempre comigo também, né? Por mais que a gente cresça, né? Por mais o nosso sucesso, a gente tem que ter a humildade sempre, né? Sempre tem É, que estar com a gente, né? E essa ideia de compartilhar, eu sempre falo aqui, eu acho que é muito importante, né? Aqui a gente é, está compartilhando, estamos compartilhando o nosso conhecimento, o seu conhecimento, o meu conhecimento, conhecimento do pessoal que está aqui também, né? Mas muitos da nossa área não é assim, né? Eles querem guardar só para eles, né? Tem toda aquela burocracia, né? Direitos autorais, né? Eu acredito assim, é importante assim os direitos autorais, né? Você ter o seu trabalho, né? Mas também você tem que compartilhar, né? Não tem que ser um radical também, né? Não sei se você eu concorda. concordo assim. É, todo radicalismo é prejudicial, né?
Então, não sou a favor também de que se copie material de todo mundo e saia distribuindo por aí, porque eu acho que isso fere o intelectual do outro. E nós que somos educadores e sabemos o quanto é difícil você criar um material, então eu realmente acho que isso tem que ser preservado. Por outro lado, e você sabe disso muito bem também, tem alguns colegas que são muito radicais nesse sentido, de achar que, sabe, tudo tem que ser... Algumas coisas, algumas experiências podem ser compartilhadas. E outra coisa que eu acho importante, muitas vezes uma atividade que você está fazendo, você se baseou na atividade de um outro colega. Então, por favor, sabe, não vai Deu crédito. não vai te tornar menor ou menos significante do que o outro, dá o crédito. Fala, olha, essa atividade que você está fazendo foi baseada na atividade de um outro colega, fulano de tal, assim, assim. Essa música que eu estou usando na minha atividade não é minha, essa atividade está sendo feita com uma música de um colega. Então, assim, isso eu acho bacana, né? E agora, vamos para o outro lado. Então, eu acho que você ferir a propriedade intelectual de um colega é crime. Começa por aí, é crime. Tá? Falado e é verdade. Agora, tem gente que é tudo assim, receita de bolo. Né? Sim, sim. Então, olha, eu tenho que fazer uma atividade que fale sobre duração do som. Você manda uma para mim? Será que você não tem a capacidade de dar uma pesquisada na internet, ver o que as outras pessoas... Tem tanta coisa postada. E em cima disso, você criar uma terceira atividade. Sabe? Será que você precisa realmente... Será que você não tem a capacidade de criar uma coisa? Mesmo que seja inspirado em outro? Será que você que se diz educador... Aliás, isso é um assunto que eu gostaria de entrar. Você que se diz educador musical, né? Um colega que se diga educador musical, não é capaz de fazer seu próprio planejamento, ele tem que comprar um planejamento pronto, ou pior, né? Pedir para alguém mandar de brinde um planejamento. Isso não existe, primeiro, porque as realidades são diferentes. A minha realidade na escola que eu trabalho, com o público que eu trabalho, com as crianças com as quais eu trabalho, que já estão vindo musicalizadas desde o infantil, por uma colega que inclusive você conhece, a Rosângela, e a Marta, que são duas que trabalham comigo na mesma escola, e são, assim, de excelente nível. Então, eu estou recebendo as crianças musicalizadas, e dali eu começo um outro trabalho. A minha realidade é uma. Se eu pego uma criança, que às vezes no meio desse bolo todo vem uma que veio transferida de uma escola que nunca teve aula de música na vida. Então, não existe receita de bolo. Você tem que ter o jogo sim, de fazer uma aula adequada para a tua realidade, para as tuas crianças, para o que eles precisam, de acordo com a necessidade deles, de acordo com a realidade cultural deles. Nós moramos num país imenso, territorialmente falando. Nós temos realidades culturais muito diversas. Então, não dá para você pegar um negócio pronto e querer aplicar, cara, não vai dar certo. Não é questão de ser assim, você não está querendo me mandar. Mando. Você quer, eu mando. Você quer planejamento? Eu te dou. Mas você vai fazer o quê? Entendeu? Então, acho que existem os dois extremos, sabe? Você não querer compartilhar ideias, não querer nada, assim, eu fiz e eu vendo, e eu dou aula na Universidade XYZ, e por isso eu mereço todo o crédito do mundo. Ok, merece. Mas, assim, às vezes o cara que escreveu o livro, ou o cara que está dando aula na universidade para educadores musicais, não é o cara que enfrenta a realidade da sala de aula. Concordo. Entendeu? É totalmente diferente. Quando você... Eu estou baixando aqui para ver se alguém fala alguma coisa. O pessoal começou aqui já. Wolf, muita gente. Manda pergunta. A gente para ver o comentário do pessoal, aí a gente vai falando. Tá bom. Então, eu acho que você criar uma atividade, fazer uma oficina, por exemplo. Eu fiz algumas oficinas.
eu estou fazendo uma oficina e estou trabalhando com educadores musicais. Óbvio que a atividade vai dar certo. Não dá. Agora, pega essa atividade e leva E para uma vai classe para os de alunos. 35 crianças, onde você não tem espaço. Às vezes não tem. Às vezes você dá aula dentro da própria sala de aula deles, que tem um monte de Uhum. carteira. Eu já fui assim. Hoje, depois de, assim, de mostrar quais são as minhas intenções, quem sou eu, qual é a minha formação, sabe? De mostrar realmente a minha seriedade no meu trabalho, o meu comprometimento. Hoje eu trabalho num lugar que realmente reconhece o meu trabalho. Eles construíram uma sala de música do zero para mim, com tudo que eu pedi, maior do que eu tinha pedido, com vidro à prova de som, com instrumento a dar com pau, com tudo que eu pedi, com tudo, com piano, maravilha, agora tá lindo para mim. Mas eu já tive outras realidades, eu já dei aula em lugar que não tinha nada, que para eu ir dar aula, eu saía carregando teclado aqui, violão ali, sacola, instrumento, livro, CD, pendrive, meu, às vezes até Uhum. caixinha de som eu tinha que levar porque não tinha nada. Sim. Então, assim, existem realidades diferentes, né? Então, às vezes, quando você dá uma oficina para educadores, a coisa funciona. São educadores musicais, são adultos, você fala, faz assim, ele faz assim. Ah, Vai lindo, que fazer. lindo. Você pega a mesma atividade e vai para a sala de aula, Às vezes é não diferente. rola. E o que eu digo é o seguinte, às vezes eu vejo, eu não sei se isso pode ser uma impressão minha, eu queria até que outras pessoas também dessem opinião. Muita gente com muito título e pouco chão de fábrica, sabe? Sabe Concordo. assim? Não, eu concordo. Sim, sim, E eu muito. entendo. Opa, travou? Tá. Não, não trabalho, tá Ô, alguém musicando. Sheila, volta um pouquinho porque deu uma travada no vídeo. O que eu falei é o seguinte, que eu tenho, às vezes, a impressão. Eu tô com um probleminha aqui que é uma pessoa me ligando. Eu vou desligar Ah, pela deve ser terceira isso então. vez, né? É. Tem gente que tem muito título e pouco conhecimento realmente do chão de fábrica que eu falo, entendeu? Uhum. Eu acho que você tem que ter essa base todinha para poder chegar lá e dar um conceito, né? Então é isso. No fundo, eu acho que é isso. Não, Sheila, eu concordo com tudo que você falou. Primeiro, no ponto que você disse dos créditos, né? Isso é bem importante. Você pegar uma atividade de uma pessoa e tem gente que publica e fala que a atividade é dele, ou às vezes esquece, né? Mas não é assim, gente. Tem que dar o crédito, né? O pessoal pode até ver nas minhas postagens que eu uso atividades de outros educadores, Eu, colegas, mas eu sempre coloco crédito lá, atividade de tal pessoa, a música de tal pessoa, adaptada por mim e tal. Então isso é bem importante, né? Porque a pessoa, eu sei porque eu crio as minhas atividades também, né? E é chato, né? Você vê tua atividade e a pessoa não falar de você, poxa, é uma mancada, né? Mas assim, eu acho que a vida se encarrega de algumas coisas, entendeu? uhum, Nada que você plante aqui, você não colhe aqui mesmo. Então, e outra coisa, o nosso mundinho da educação musical, apesar de parecer que tem um monte de gente, ele é minúsculo. é, E se um não conhece o outro, conhece alguém que te conhece, sabe uma coisa assim? sim, Então, sim, tudo sim. acaba fazendo que não é tão legal assim, acaba vazando, né? Às vezes, ai, tô com pressa, vou fazer uma coisa, vou pegar, ai, tem um texto aqui legal que eu achei legal. Esses dias aconteceu isso. Eu tinha visto esse texto em algum lugar e eu fui atrás e descobri que um cara tinha usado um texto de uma colega nossa, Ah, eu numa fiquei descrição vi. da atividade dele. Não, eu não vou desmerecer ele. Ele pode ser um excelente profissional, né? Mas assim, na hora da. Aí a desculpa dele foi essa. Ah, eu tava assim, foi na correria, aí eu peguei o texto, usei o texto. Ele poderia até ter usado o texto e colocado lá crédito, texto de fulana de tal.
Mas a atividade que ele fez, foi ele que fez, Uhum. entendeu? É que nem bolo. Você quer uma receitinha de bolo? Tudo bem, eu dou a receita. Eu vou fazer o bolo, vai sair de um jeito. Você vai fazer o mesmo bolo, vai sair de outro. Porque tem a Sim. tua energia colocada naquilo, tem a tua E a mão, realidade diferente, né? a tua realidade, o teu talento, o teu dia. Sabe, nem todo dia você E acorda 100%. você falando nisso é Tem bem dia que engraçado, a aula... né? ah, Ah, só tem te dia que você cortando um faz uma aula pouquinho. que você fala, porra, não acredito que essa aula foi demais, cara. E no mesmo dia, a mesma coisa que você planejou com outra turma, você fala, puta, que merda, cara. Não rolou. Então, sabe, é assim. Aham. Ó, você falando isso é bem legal, que tipo assim, né? A gente às vezes pega a atividade de outra pessoa, né? E a gente vai para nossa realidade, que é totalmente diferente, né? E engraçado que esse tempo atrás eu fiz uma atividade, depois eu fui ver a filmagem e falei, caramba, por mais que é a mesma atividade, tá diferente. Tá. Sem querer, assim, né? Eu fiz a atividade e, assim, eu acabei no momento, assim, eu fui vendo o que estava encaixando, o que dava para fazer com a turma e ficou diferente. Eu falei, olha só, você falando nisso eu lembrei, né? É o que acontece, né? Eu tô vendo o pessoal aqui, eu tô falando com vocês já além do pessoal comentando o que a gente falou, né? Das realidades diferentes, inclusive com você própria. Primeiro a gente falou das realidades diferentes, de um Aham. professor para o outro, de uma escola para outra, de uma localização do Brasil para outra. Isso é uma coisa. Outra é a realidade diferente das suas próprias turmas, né? Eu, por exemplo, Sim. segundo A, B, C, D, E, F, G e H. Terceiro, Nossa. A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho muitas turmas de cada ano. E eu estou seguindo um planejamento, né? Que eu fiz de acordo com a minha realidade, com as minhas turmas. Com uma turma é uma coisa, com outra é outra. Às vezes eu consegui fazer tudo o que eu tinha imaginado naquela aula e teve que fazer mais coisas, porque não deu. Que eles, ó, Uhum. são rápidos, entendeu? E tem turma que você não consegue fazer metade do que você tinha planejado. Tem turma que já aconteceu comigo. Cheguei lá com uma ideia, já não lembro exatamente qual era a aula, porque eu também tô ficando doida, velha, louca, esqueço as coisas. Mas assim, eu tinha planejado uma aula e eu cheguei lá, comecei a dar aula no meio do nada, um aluno que era uma múmia, era um abajur, o cara era um abajur no meio da aula, ele não falava nada, ele não se mexia, ele era um abajur. Você punha ele lá no canto, ele ficava, entendeu? E eu nunca conseguia tirar nada daquele aluno. Um dia, no meio do nada, ele levanta a cabeça e me fala, tipo, uma frase que ele fez uma conclusão de tudo que eu tinha falado na aula em apenas uma frase. E dali, ele me jogou para um outro assunto. Mas eu não tive a menor dúvida. Mudei totalmente a aula e fui, olha o que o Rafael falou. Rafael, não é que você tem razão? Cara, como você teve essa ideia brilhante e tal. E já peguei o menino, que tinha uma série de questões e, né, fechado pra caramba, e já levantei ele, pus ele lá em cima. O moleque já até se... a postura dele mudou. Você acha que eu vou perder a oportunidade com uma criança dessa, que não faz nada, porque eu tenho um planejamento ali, ó, amarrado? De jeito nenhum, você não pode fazer isso. Por Sim. isso que eu falo. Experiência de palco, experiência de tocar ao vivo, experiência de lidar com o público, do improviso, chega lá, porra, o negócio não funciona, dá um jeito, liga não sei o que, faz de outra maneira. Eu fui fazer cerimônia de casamento, que acabou a luz no meio do negócio. Como é que eu ia ligar o teclado? Não tive a menor dúvida. Fui lá, tinha um órgão velho, lá tudo empoeirado, abri a porta, comecei a me virar lá. Né? A gente tem que ter jogo de cintura, nós somos artistas acima de qualquer Sim. coisa. Isso é verdade. Isso é outra coisa que acho que a gente tem que falar. Existem educadores musicais e educadores musicais, né? Alguns que realmente estudaram música, tocam um instrumento, cantam.
Como é que você pode dar uma aula de música se você não canta para o seu aluno, cara? Pelo amor de Deus. Né? É, olha que legal que você já entrou nesse assunto. Já mudamos de assunto, Eu né? falo Toda demais. vez, né? O pessoal tá falando aqui. Pessoal, é isso aí. Questão do planejamento. Planejamento é mais para a gente acompanhar o nosso ano como vai ser, porque a realidade não vai ser o nosso planejamento. Igual você disse aí, pode mudar, né? O Pode nosso mudar. planejamento. Porque o Estevam que sempre fala isso, a gente tem que ouvir nossos alunos, né? Que às vezes ele tem uma ideia melhor que a gente, melhor que a nossa, né? Cara, e como tem uns alunos que é inacreditável. O cara fala uma coisa, que nem esse menino que nunca falava nada, de repente ele me solta um assim que eu falei, oi? Uhum. Né? Então, como é que você vai não dar ouvidos a uma ideia brilhante? Você tem que dar, né? Sim, 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 não, com certeza, é bem, muito importante isso. Eu também, eu sempre estou com os ouvidos abertos, assim, porque um falou, opa, o que você falou? Quero saber, quero ver. Eu, professor, a gente fazer desse jeito, tá? Legal, bem melhor. Foi melhor que a minha ideia. E funciona, né? E isso é bacana, né? Eu Eu voltei no tenho assunto, mas uma pessoinha até que eu tenho que ouvi-lo, é meu marido. Ele deu uma sugestão. Foca no 4G. Pode ser que melhore a nossa conexão. Vou tentar. tá, Será que acho que vai? pode ser que caia. Não, tá travando aos poucos só, mas tá dando para seguir. Tá. Qualquer coisa a gente tenta no 4G. Tá. Você tinha falado de um assunto, eu voltei no assunto do planejamento, aí eu esqueci. O que que era mesmo? Nossa, eu já falei tanta coisa, cara. Me ajuda Não, aí. foi no finalzinho que você falou, aí eu ia entrar nesse assunto, aí eu quis voltar. Eu tô falando que existem educadores e educadores, né? Ah, Por exemplo, eu vejo coisas, eu assisto muita gente. Eu não sou de falar muito nas redes sociais, assim, nos grupos de WhatsApp. De vez em quando eu coloco alguma coisa, mesmo porque eu trabalho pra caramba e eu dou muita aula, muita aula. uhum, Ainda que esse ano eu diminui um pouco. O ano passado eu estava com 51 aulas semanais. meu Deus. Esse ano, por enquanto, com 36, com possibilidade de aumentar alguma coisa agora de aula aqui, né? Que eu tenho uma salinha de música aqui, que eu dou aula também. Então, às vezes, eu tenho alguns alunos de piano, tal, de canto. Uhum, Então, até por isso, não tenho tempo de ficar lendo tudo, né? Às vezes é difícil. Mas eu vejo, às vezes, umas atividades. E eu vejo que tem gente que se apoia muito em áudio pronto, em gravações. E dá aula inteira, toda a aula, todas as aulas, o tempo todo usando gravação. Eu uso gravação? Uso. Acho que às vezes é necessário? Acho. Importante. Mas, pô, você se diz educador musical e você não canta e você não toca um instrumento? Cara, desculpa, que porra de educador musical é você? Eu falo palavrão também. Não falo na sala de aula, mas não sabe, cara. E assim, ninguém nasce sabendo nada. Eu também não nasci, eu tô sempre tentando melhorar alguma coisa. Vai estudar um instrumentinho, nem que seja o ukulele. Vai fazer alguma coisa, canta com seus alunos, porque a criança, antes de falar, ela é mais fácil ela cantar às vezes do que ela falar. Não é verdade? uhum. Sim, Né? com Então, certeza. como é que você dá uma aula de música e você não canta? Eu canto o tempo inteiro na minha aula. Você sabe que Eu às vezes também. eles estão cantando pra caramba, e eu sou assim, de improviso, né? Eles estão lá virados no giraia, porque a minha sala, ela não tem... Ela tem um tatame gigantesco, eles entram querendo dar mortal, entendeu? E eu até entendo, porque é uma hora que eles estão mais livres e tal. E aí eu preciso acalmá-los. Você acha que eu vou acalmar eles gritando, falando? Fulano, ciclano, beltrano. Não, não adianta, cara. Aí sabe o que eu faço? Eu sento lá no piano, invento na hora. Faço lá uma harmoniazinha e começo lá.
O Gustavo já chegou. Que pena que ele não me olhou. Já chegou. Aí eles param. Ô, hein? Quem? Aí eles param. Aí eles te ouvem. Aí eles fazem dar risada. Aí eles começam a cantar a mesma coisa que eu estava cantando. Aí eu já pego e já vou no outro. Entendeu? É isso que é você musicalizar uma pessoa. Sabe? Até uma chamadinha de atenção pode ser musical. Sim, Né? cantar ajuda até na fala, né? A criança que às vezes está começando a falar, eu já presenciei isso, já tive alunos que tinham dificuldade de falar, uma porque ele era muito novinho e às vezes ele estava tímido, né? Entrou na escola agora, né? Ou era escola nova, e ele não reagia, sabe? E conforme for as aulas, depois de 6 meses, era outra criança. Ela falava, né? Ela interagia com as outras crianças, né? E aí eu comecei a ver, nossa, como cantar é importante, né? Como cantar é importante. Mas E assim, o canto é oi? extremamente popular e instintivo. Por isso que a molecada se contagia disso. É isso mesmo. Sim, sim, com certeza. E você tem que fazer um repertório, né, com as crianças, né? Fazer um repertório. Eu digo assim, não só com as cantigas tradicionais, né? As cantigas são importantes. Mas hoje a gente tem tanto conteúdo infantil de qualidade, né? Tem vários grupos muito bons, assim, que tem que trazer para a sala de aula, tem que trazer, sim, para as crianças conhecerem, né? Eu falo que eu cheguei num ponto e falei assim, eu não aguento mais essas cantigas. Eu quero mudar, quero mudar. E aí eu comecei a compor. Eu, Né? Hoje meus alunos, eles pedem as minhas músicas, não mais tanto as outras que eles já conheciam, né? Eu falei, nossa, que legal, né? E é bem gratificante isso, né? eu componho bastante também. Na outra escola que eu trabalhava, eu comecei a compor muito música infantil pela necessidade, porque outra coisa que eu acho importante, eu sempre procuro linkar o meu planejamento, ou pelo menos uma parte dele, com o conteúdo programático geral, de ciências, de português, de matemática, de história. Então, eu procuro fazer isso. Agora, atualmente, eu trabalho só com Fundamental 1. E na outra escola que eu trabalhava, eles adotavam um material que era do ângulo. E não tinha. Você sabe que a gente é carente de material assim. Não existe um planejamento de música. Outra coisa que eu acho que Ah, eu não existe uma coisa. Olha, no segundo ano do ensino fundamental, um aluno tem que ter a capacidade de tal, tal, tal. Não tem. Né? Então, você tem que mais ou menos ir fazendo o planejamento de suas atividades baseado com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Né? Exatamente aqui, planejamento tem que ter fundamento. Concordo totalmente. Planejamento tem que ter fundamento e tem que ter um direcionamento. Então, por que você está ensinando isso? O que vem depois? Tem que ter uma ordem cronológica e de sequência muito, muito bem feita, porque senão as informações ficam meio perdidas, né? E eu comecei a compor pela necessidade. Eu lembro que um dia eles estavam estudando, primeiro ano, sobre os dinossauros. E aí eles vieram todos felizes. Ai, a gente tem uma aula do dinossauro, porque tem o tiranossauro, porque tem o raptor não sei o que lá. E falei, tá legal. E aí, na hora, eu falei assim, vamos fazer uma música dos dinossauros com eles. E aí eu comecei e fiz assim uma coisa em tonalidade menor, que era para dar aquela coisa de suspense, porque era de dinossauro e tal. Uhum. Falando as coisas, eu fui montando os versos em rima e criamos a música do dinossauro. E eu falei que eles tinham composto a música. Cara, aquilo mudou a vida deles. Né? Aí também na escola que eu trabalhava, eles tiveram um projeto Guardiões do Bem. Né? Então o projeto era uma escola também que tinha educação infantil. Então o Guardião do Bem é aquele que fecha a torneira, o Guardião do Bem é aquele que joga o lixo no lugar certo, o Guardião do Bem é aquele que fala muito obrigada, sabe, por favor, tal. E aí que esse projeto ficou, ainda existe esse projeto lá na escola. Eu não trabalho mais lá, mas ele existe. E eu criei a música tema dos Guardiões do Bem.
Eu fiz tipo o hino dos Guardiões do Bem. Então, toda sexta-feira, eles falavam alguma coisa dos Guardiões do Bem e a gente cantava a nossa música. Era uma coisa nossa, entendeu? Não é de ninguém que eu peguei. Uma coisa que eu inventei com eles dentro da realidade que a gente tinha. Então, é isso que eu falo. Tente ser criativo e mostrar para eles coisas que eles não têm em casa, né? Então, por exemplo, às vezes com quarto, quinto ano eu trabalho história da MPB, eu mostro para eles Uhum. composição, falo quem foi Tom Jobim, eu falo da parceria com Vinícius de Moraes, né? Falo um pouquinho de tropicalismo no quinto ano. Então, eu acho que você mostrar outros repertórios é importante, você mostrar outras culturas é importante, outras línguas é importante. Hoje em dia você vive num mundo globalizado, cara, você não pode negar isso, Uhum. né? E não sei lá, na escola que eu trabalho, inclusive, eu tenho alunos que vieram de outros países, e se mudaram para o Brasil e estão aqui. Eu não posso deixar isso de lado, entendeu? Ele traz uma bagagem cultural com ele, que eu não posso simplesmente ignorar, né? Então, o compor é muito importante. Então, eu sempre dou um tema e peço para eles me ajudarem, a gente faz música. Eu faço música com tudo com eles. Eu acho importante. Até para eles marcarem, registrarem isso na memória, com música é mais fácil, né? Professor de Uhum. cursinho faz. Sim, sim, sim. Não, é bem legal, porque além de você trabalhar a criatividade deles, você também está trabalhando a sua, né? Porque você está ali criando, né? É que muitas vezes a gente não para criar, né? A gente não para criar. E esses são os momentos que a gente para pensar, olha, o que pode rolar, né? E os alunos, né? Então e essa idade, assim, é questão com a cabeça boa mesmo, assim, né? Eu tenho uns, Fazem bem, né? sim, eu tenho uns alunos maiores, dou aula até o terceiro, até o ensino médio. E eu vejo a falta da criatividade deles, porque ele não teve um trabalho antes disso, de pensar, né? E eu estou trabalhando bastante isso. Gente, vocês têm que criar, vocês têm que pensar, vamos parar para pensar. Eu fazia uma atividade com meus alunos do Fundamental 1, a mesma atividade que eu fazia com o ensino médio, o Fundamental 1 dava 10-0, né? Porque eles já estão com essa cabeça de criar, já estão nessa pegada. E os mais velhos ainda não teve esse processo, né? Então é bem importante isso. Você sabe que uma das coisas que está sendo, que está difícil de encontrar nas pessoas no mercado de trabalho hoje em dia, e também você pega aí alunos de ensino médio, inteligência emocional, capacidade de resolução de problemas, de conflitos, criatividade para você resolver alguma coisa, às vezes com o Uhum. que tem na hora, né? Então, na escola que eu trabalho, eles estão mudando um pouco as coisas, sabe? Já desde o Fundo 1. Então, eles estão tendo algumas aulas, por exemplo, no período do integral, de experimentação culinária, de inteligência emocional, sabe, umas coisas assim que trabalha as outras habilidades, Uhum. porque a escola está passando por uma transformação, o ensino está passando por uma transformação de novo, né? A gente está vendo tudo que ficou em defasagem, tudo que está errado, e estamos tentando, como bom brasileiro, né? Depois que a merda está feita, a gente vai tentar dar uma remendada. É isso, entendeu? A gente não se precipita, a gente não pensa antes, não se planeja, né? Você vai para qualquer país da Europa, você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, a coisa é pensada antecipadamente, né? Então a coisa vem, né? Esse negócio de ensino médio, onde eles podem escolher as matérias, lá já na realidade há muito tempo. A minha filha fez intercâmbio, ficou 1 ano nos Estados Unidos e foi a melhor coisa que eu fiz por ela, que eu pude oferecer para ela, entendeu? Ela ficou 1 ano lá, ela foi estudar numa escola que era um ensino médio voltado para artes, porque ela é bailarina. Eu fui conhecer a escola antes de ela se matricular. A sala de música de lá, Gustavo, eu queria estudar lá. Meu, é uma coisa do outro mundo, de fantástico, assim.
a sala do balé, tinha teatro, artes plásticas. Então, você tinha algumas matérias obrigatórias, né? Uma da área de matemática, a língua inglesa, história mundial. Algumas matérias eram obrigatórias e as outras eram optativas. Então, você escolhia a sua grade. E aí você ia para a classe daquela aula. Não era o professor que ficava rodando, eram os alunos. Então, o aluno saía da classe de História Mundial e ia para a classe de, sei lá, que ela escolheu de dança, de balé, entendeu? E depois de lá ia para a aula do inglês, que era em outra sala. Então, hoje as coisas estão mudando aqui no Brasil, graças a Deus. A gente está começando a ter essa visão, mas é que a gente já está nessa defasagem. Né? A gente sabe, a gente não tem mais pessoas capazes de trabalhar em grupo. A gente não tem pessoas mais capazes de ter uma ideia e de pôr isso à frente, de ter uma liderança e de saber ouvir a opinião do outro e chegar num acordo. Né? A gente vê isso com as crianças mesmo. Você tem que trabalhar, às vezes você é muito mais psicólogo do que professor. Sim. Então, Não, eu concordo. Eu vejo com você também, né? O Brasil, aos pouquinhos, ele está começando a dar uma evoluída nessa questão, né? As escolas particulares já agora, a maioria das escolas particulares já tem música, né? E antigamente não era assim, né? Já está tendo música, né? Agora a nossa luta é as escolas públicas, né? Que na lei, no papel, tem que ter, né? Mas na realidade não é o que está acontecendo, né? Espero que daqui a um tempo essa realidade aí possa também estar bem firme, assim, né? Vamos torcer para que a gente tenha uma educação musical de qualidade para todos, né? Não só para os que têm um privilégio de poder estudar num colégio que ofereça isso, né? Eu sei que é um sonho, é quase que uma coisa assim utópica, mas as escolas públicas têm música, em algumas têm. Às vezes bem nem poucas. música, tem esse detalhe também, né? Quem é o profissional capacitado para dar essa aula? Porque, na verdade, pela lei, você sabe que a obrigatoriedade não é uma aula de música. É um conteúdo que tenha música. Né? Sim. Que a arte ela está dividida, né? Em quatro, né? A matéria arts, né? E nas quatro linguagens, né? Teatro, dança, música e artes visuais, né? E na minha época, eu me formei em 2013. Eu só tinha aula de artes visuais e parecia um assunto ali de música, de teatro, mas o foco era ainda a parte do desenho e tal, né? Mas, igual você falou, algumas escolas têm, né? São poucas, né? São poucas, né, que tem, mas respondendo a pergunta do Eduardo aqui, que é meu aluno, né? Algumas têm, algumas não têm. A Raquel tá falando que no Rio tem. No Rio tem, olha lá. Depende da escola, né? Eu recebi alguns alunos de escola pública que foram lá para o colégio esse ano e não tinham música. E, tipo, chegaram, tipo, no ano. E aí, o que você faz? Os meus estão anos luz, entendeu? Eu não posso largar ele. Eu tenho que pegar ele, ver e tentar, né, ajudá-lo para tentar equipará-lo ao nível mais ou menos da classe, né? Então é isso, a gente estuda muito, a gente gasta muito com né? Você, como eu, tá sempre atrás de material novo, tá sempre atrás de fazer, de repente, com alguém que você não conheça, tal. E eu acho que é legal isso, até para fazer o networking mesmo, sabe? A gente tem que se unir. A gente tem que se unir. Essa história de vaidade não tá com nada, né? Eu acho Sim. que
infelizmente, a gente ainda tem muito, né? Muita Uhum. vaidade. Não, isso é verdade. As lives, eu tô fazendo as lives por causa disso mesmo, gente, porque a gente tem que compartilhar, trocar ideia, trocar informações, né? Ouvir as outras pessoas é bem importante, por isso que eu, a Sheila, além da gente também ter os nossos cursos, a gente também vai nos cursos de outras pessoas, né? A gente vai estudar também, a gente precisa A gente vai. estudar. Estudar, a gente não vai parar, gente. A gente está sempre buscando porque além de você ir buscar conteúdo, né, de você esclarecer a cabeça, né, você vai ter contato com outros educadores. E isso é importante também, você trocar essa experiência, né? E cada um fala sobre, a gente está falando da realidade, cada um fala da sua realidade, fala do seu trabalho. E isso é muito gratificante, é muito legal. Eu gosto bastante. Eu também. Bom, como você notou, eu falo muito pouco, né? Eu sou uma pessoa de poucas palavras, super tímida, tal. E eu acabo conversando com todo mundo e falo com todo mundo. E para mim, eu trato todo mundo igual. Não tem essa de, porque eu já dou aula há 30 e poucos anos. Uhum, O problema é que eu sou velha, entendeu? O problema é meu. É assim, a diferença, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. A diferença é o tempo de estrada, cara. É só isso. sim. Né? É o tempo da estrada. Eu comecei um pouco antes, nasci antes. Fazer o quê, né? E você começou também, lógico, você é mais velha, mas você começou a trabalhar na música cedo, a estudar música cedo, Muito né? E cedo. isso te ajudou bastante. Comigo foi a mesma coisa, né? Só de música, assim que eu estudo música é 10 anos, né? Eu sou novo, tenho 23 anos. Mas assim, eu já toquei em orquestra profissionalmente, toquei em casamento, estudei viola, então assim, já tem uma Você já comeu, bagagem aí. você já comeu X Oi? músico? Você já comeu Jesus, X músico? Porque já, quando já. é músico, cara, volta e começa tudo de novo. Você tem que Sim, aprender. sim, já com X músico, muitas vezes mesmo. Passei Muita frio. vez. Lugar para tocar. Onde que é o hotel? Não, não tem hotel, cara. Você tem que tocar aqui no ônibus com a música que tem na caixa, entendeu? E vamos tocar. Aham. Isso. Sabe, eu acho Não, que a vida da gente, assim, a vida da gente é feita de ciclos. Um dia que você tá lá em cima e outro dia você tá lá embaixo, cara. E você tem que saber lidar com isso. Faz parte, né? E o uhum, network é legal, porque, sei lá, hoje eu posso estar falando um pouco da minha experiência e tô ouvindo a tua experiência. Quando você começou, o que você tem de idade, eu tenho mais do uhum. que a sua de aula, dando aula. Sim, E sim, eu penso, sim. cara, eu vejo duas aulas, puta, que ideia legal que o Gustavo teve, né? Então, não tem essa. Não tem, eu acho que a gente tem que deixar a vaidade de lado e achar que porque você é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Você teve um momento de uma ideia boa, que pode ser aproveitada, e o outro, que tem muito mais experiência do Uhum. que você, teve um momento de ideia boa, que pode ser Sim, sim. aproveitada, partilhada e pode ser reconstruída. Essa palavra é muito importante. Uhum. Reconstruir, né? Não copiar igualzinho, não é copy-paste. Não, É. não tem. Cada um adequa para a sua realidade e divide isso com um amigo. Fala, puta, olha, aquela aula que você deu, eu me inspirei nela, ó, e eu fiz desse jeito, vê como é que ficou. Né? Ficou legal Uhum. também. Sabe, ninguém está aqui para roubar o lugar de ninguém, Não, sim. para se ajudar. Eu acho que apesar de tudo, apesar de todos os perrengues pelos quais a gente passa, músico ainda é muito unido, graças a Deus, entendeu? Uhum. Músico tem uma sensibilidade diferenciada. Isso nos faz diferente já, né? A gente tem um perceber diferente. Senão a gente estaria em outra profissão. Você estaria trabalhando no Aham. escritório, atrás do computador, e só você e o computador, e tudo bem. E a gente não escolheu isso, não foi à toa. Uhum. Eu quero deixar. Procura aprender com os outros, aprender com você mesmo. Muita coisa eu aprendi errando. Falei, puta, assim não deu certo, vou mudar a minha estratégia, vou fazer diferente.
né? Nem sempre a gente acerta. E a gente não pode desanimar com isso, né? Um dia você tem uma aula boa. Tá, ó, vou mostrar aqui, dá uma olhada. Abre aí, vai. Tem plateia aqui. Esse é meu marido. Tá de olho, ó. Tudo bom, Léo? Eu fiz um pão recheado de presunto, queijo e tomate, tá cheirando a Olha. casa inteira. E ele acabaram de tirar do forno e tá... Ó, tá chegando aqui também, ó. Chegou aqui também. Chegou. Tá vendo, cara? Você tem que ser professora, mãe, esposa, cozinheira. Entendeu? É difícil, a vida é difícil. Uhum. Mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido você pessoalmente aquele dia. A gente trocou, o pessoal foi embora e a gente ficou. Né? A gente ainda gravamos um vídeo com o Thiago, né? Do curso dele. Tá nos devendo um vídeo que a gente participou do vídeo do workshop do Thiago. Então, do curso dele, né? Sim. Você entrou, ele te mandou o link? Não. Ou não te mandou? Pra mim ele mandou, ele perguntou. Eu mandei teu contato, aí eu cheguei a ver. Ah, Thiago. Eu quero ver, porque a gente participou com ele, então ajudou ele a fazer um vídeo lá pro online. E aí, você não tem que ser o outro, cara. Para com essa querer ser melhor que o outro, para com isso. Né? A gente tem que ser... Sim. Sabe o que eu vejo? Comecei a perceber que muitos educadores antigos, eles têm medo do novo, né? Do novo que está surgindo, a ideia nova que está surgindo, e às vezes ele tem medo de perder o lugar dele, né? E isso que vem as intrigas, né? E eu acho isso chato, porque deveria apoiar, né, o novo, né? Eu acho que ninguém perde lugar. Como diz um amigo meu, o sol nasce para todos, então tem espaço para todo mundo, gente. Né? Tem. E eu acho que o seu lugar, você conquistar o seu lugar, depende somente de você. Do que você apresenta como trabalho e como você se apresenta como pessoa. Né? Às vezes você vê que o cara é muito bom profissionalmente, mas ele é uma má pessoa. Sabe? Ele não consegue ter uma empatia com o outro. Né? Você tem que criar um vínculo com o aluno. Né? Os melhores professores, os mais inesquecíveis, são aqueles com quem você cria um vínculo. Eu tenho professores inesquecíveis. Eu tenho uma professora, que foi minha professora no Fund 2, né, que hoje chama Fund 2, que eu tenho amizade com ela até hoje, cara. A Procris, minha professora de matemática, fantástica. Eu tenho amizade com ela até hoje, cara. Sabe o que é isso? Então, assim, por quê? Porque criou um vínculo, criou um laço, ela tinha uma empatia com a gente. Então, o seu lugar como profissional, como educador, depende de você, da sua postura. Não é você querendo passar por cima do outro. Não é assim, né? Não é você ter medo do que o outro está apresentando. Bacana, pô, o cara está fazendo um trabalho bacana, legal. É um ar novo que está vindo, é uma coisa diferente. Você pode mudar também. Quando eu comecei a estudar música, eu comecei a estudar piano com um livro que acho que nem existe mais, que ninguém usa, chamava Francisco Russo. Aquilo era horrível. Você passava 6 meses, 1 ano, achando que só existia clave de sol no mundo e na vida. Para um pianista. E do nada despencava uma clave na sua vida e acabava com você. Eu comecei assim. A coisa mudando, foi mudando, tá totalmente diferente. Isso, para você ver, isso é a última coisa que a gente tem que colocar para o aluno, né? Primeiro, eu acho que assim, o aluno tem que sentir a música, né? Expressar com a música, movimentar com a música, né? Que é a pegada do Orff, né? O Orff fala muito isso. Primeiro, o aluno tem que sentir, né? Explorar a música. Depois a gente vai para essa parte mais teórica, ele conhecer. Ô Sheila, só parando um pouquinho, o Instagram tá mandando a gente embora daqui a alguns segundos, mas a gente volta, tá bom? Então, eu também vou precisar desligar, né? Porque tá. o povo aqui